quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Jorge Andrade e vos desejo saúde e paz. Pois bem, nessa minha homilia, eu quero vos estar falando sobre o dízimo. Será o dízimo uma doutrina neotestamentária? Está lá a lei do dízimo em vigor no Novo Testamento? O que vocês acham? Tratando-se de um assunto um tanto polêmico, que tem dividido as opiniões, pois uns defendem que a lei do dízimo está em vigor, pelo que quem não der à sua igreja 10% do seu vencimento está a roubar a Deus, enquanto outros defendem que, tratando-se de uma doutrina e lei do Velho Testamento, está revogada assim como toda a velha lei. Decidi abordar o problema com a intenção de ajudar quem tiver interesse no assunto ou quem não tem a oportunidade de ouvir as duas opiniões, para poder tirar as suas conclusões. Tencionava inicialmente pedir às duas pessoas conhecedoras da Bíblia, mas de opiniões contrárias, que pusessem por escrito as suas opiniões. Mas em vez disso resolvi publicar a seguinte série de cartas que teve origem num artigo de uma revista evangélica que apresento em primeiro lugar, seguido da minha carta, em que reajo a esse artigo. Então, fiz uma coleta de informações de várias pessoas sobre o dízimo. Está o dízimo em vigor ou foi abolido com toda a velha lei? Dar ou não dar? O dízimo está na lei de Deus 1.300 anos antes de Cristo. Deus ordenou que seus filhos trouxessem o dízimo, oferta alçada, oferta voluntária, holocaustos e outros votos ao lugar de culto. Em Deuteronômios capítulo 12, versículos 5 e 6. Deuteronômios capítulo 12, versículo 11. Capítulo 14 de Deuteronômios, versículo 22. O dízimo está nos profetas 800 anos mais tarde, ou 500 anos antes de Cristo. O profeta do Senhor confirma e atualiza a lei, não só em relação ao dízimo, mas também sobre ofertas alçadas, dizendo, mesmo ser roubo, não pagá-los, e declarando em nome do Senhor haver maldição ao infrator, em Malaquias capítulo 3, versículo 7, versículo 10. O dízimo está nas palavras de Jesus Cristo, 600 anos após o profeta, e 1.300 depois da lei. Jesus Cristo, nosso único mestre, em Mateus capítulo 23, e versículo número 7 ao 10, confirma a lei e os profetas, e afirma que ninguém deve deixar de pagar o dízimo, em Mateus capítulo 23, versículo 23, Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 42. Portanto, deixar de pagar o dízimo é ir de encontro à palavra de Cristo, é desobedecer a Cristo, é discordar de Cristo, é renegar o ensino de Cristo. Eu acho interessante quando o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 7 e versículo de número 8, ele diz ali que homens mortais recebiam o dízimo, porém aquele que testifica que vive. Quem é aquele que testifica que vive, irmãos? Em Apocalipse vai nos dizer claramente que aquele que testifica que vive é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o que vivo. Então, todo o Antigo Testamento, o dízimo era dado para o sustento do ministério levítico, que foi até o ano 70 era cristã. E depois disso, o dízimo continuou sendo dado, porque Cristo é o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E mesmo assim, a igreja neotestamentária tem a obrigação de dizimar. O dízimo está antes da lei. Tem gente que diz assim, o dízimo faz parte da lei. Mas vamos para a Bíblia. O dízimo está antes da lei 2.000 anos antes de Cristo e 700 anos antes da lei. Abraão, o patriarca, pagou o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque.
rei de Salém, rei da justiça, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 2, e Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Então o dízimo não faz apenas parte da lei. Tem até uma seita aí que diz que temos que dar apenas a coleta. Não, o dízimo está antes da lei, 2000 anos antes de Cristo, 700 anos antes da lei. Abraão, o patriarca, pagou o dízimo de tudo aos sacerdotes. Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, em Hebreus capítulo 7, versículo 1 e 2. E como já mencionei, em Gênesis 14, versículo 18 ao 20. O dízimo está em vigor até a volta de Cristo. Jesus Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o qual recebeu o dízimo, e não segundo a ordem levítica. Os filhos de Levi têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 5. Estes certamente tomam o dízimo de homens que morrem. Ali Jesus Cristo, ao qual toma o dízimo também, aquele de quem se testifica que vive. Hebreus 7, 8. Pelas palavras do escritor da carta aos Hebreus, 60 anos depois da palavra de Cristo, vemos o dízimo pertencendo ao sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 21. Isso é, sacerdote eterno, conforme Hebreus 7, versículo 24, cujo sacerdócio está até hoje para sempre. Jesus Cristo é o nosso sacerdote eterno, e esse sacerdote está à destra do Pai, intercedendo por nós para sempre, cujo sacerdócio está até hoje para sempre. O dízimo, segundo Hebreus capítulo 7, foi antes do sacerdócio levítico, durante o mesmo, e continua depois do mesmo, e é mandamento, portanto, da lei da graça, da velha e da nova dispensação, de que Cristo é o sumo sacerdote. Logo, o dízimo é mandamento de Deus para todos os seus filhos, em vigor até a volta de Cristo. Eu me lembro que no norte do Paraná, uma vez o pastor estava pregando sobre dízimo, e tinha uma irmã que não dava o seu dízimo, e ela estava numa situação muito ruim financeiramente, e ela vendia vassoura. Ela falou: meu Deus, eu estou roubando ao Senhor, e pegou e trouxe o dízimo das suas vassouras, no valor ali de R$100 de dízimo. Chegou lá, bateu na casa do pastor, bateu na porta da casa do pastor e falou: pastor, eu vim trazer meu dízimo. Eu ouvi a mensagem que o senhor pregou na rádio, pastor Alexandre Maciel, e eu vim trazer meu dízimo, pastor, eu estava roubando a Deus. Aí o pastor orou por ela, e de repente veio outro rapaz que era do quartel, comprou um caminhão, e também veio trazer o dízimo. E aquela irmã que tinha dado R$100 de dízimo aquele dia, no outro dia, no outro final de mês, ela chegou a dar R$1.000 de dízimo. E Deus abençoou tanto ela na venda das suas vassouras, que ela chegou a dar R$10.000 de dízimo. Irmãos, eu tive uma experiência com o dízimo. Quem ensina que o dízimo faz parte da lei, né, do Antigo Testamento, faz parte da lei, a lei foi abolida, o dízimo também foi abolido. Isso é um grande equívoco, uma grande mentira. O dízimo continua e está em vigor até o dia do arrebatamento. Quem não paga o dízimo é porque não concorda com Cristo e com a sua palavra. Quem não paga o dízimo não ama Cristo. Em João 14, versículo de número 21 e 24, João 15, versículo 14, pois é o melhor modo que nosso Senhor achou para seus discípulos contribuírem. Ou, se você não quer pagar o dízimo, faça como a igreja primitiva: venda tudo que tem e deposite ao pé dos apóstolos. Quem não paga o dízimo sofrerá. E o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 27? Em 1 Coríntios capítulo de número 16, versículo 22.
Então, amados, eu quero fazer uma oração por vocês nessa breve palavrinha de estudo sobre o dízimo. Se você não é um dizimista da casa do Senhor, seja a partir de hoje. Ah, mas irmão, o dízimo o pastor vai usar para dar de carrão na praia, para fazer isso, fazer aquilo com o meu dízimo, eu trabalhando, sendo fiel. Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A Bíblia vai dizer em Romanos 14:12 que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Zacarias que os 7 olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Então, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15:58 que o nosso trabalho não é em vão do Senhor. Não se importe da maneira que vai ser administrado o teu dízimo. Seja fiel a Deus. Entendeu? Eu sou assembleiano, dizimo da Assembleia porque conheço essa terra e sempre tem dado fruto. Agora, se você é de outra denominação, está ouvindo esse estudo através do YouTube, não se preocupe da maneira que vai ser administrado esse dinheiro. Se você sentir que dizimar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, amém. Eu dizimo aqui, sei que é uma boa terra e tenho rendido fruto. Agora, se você é de qualquer outra denominação e sente dizimar lá, continue. Amém? Eu vou orar por vocês. Querido e soberano e glorioso Deus, Pai, eu te peço a Ti, Senhor, o Senhor abençoe, meu Pai, os dizimistas da Tua casa, Senhor, os ofertantes, Pai. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Eu vejo nessa palavra, Deus, que quem faz uma horta tem apenas pouca coisa para colher, mas quem semeia numa roça tem grandes coisas para colher. É a Tua palavra que diz que quem semeia pouco, pouco também ceifará. Paulo vai dizer que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, necessidade ou constrangimento, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Então todos aqueles que vão dizimar e vão ofertar com alegria, eu peço a Tua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém.